atividades que podem ser trabalhadas na alfabetização, primeiro e segundo ano. E se você está aqui pela primeira vez, eu peço a você que inscreva no canal, acione o sininho para que você possa receber as notificações dos vídeos que eu vou postar. E também faça os seus comentários. Eu gosto muito de ler os comentários. Inclusive, eu quero agradecer a você que tem feito os comentários nos outros vídeos. Tem muitos vídeos bacanas que você pode estar assistindo, comentando, fazendo as suas observações. E eu vou agradecer muito que você faça isso, porque isso vem contribuir com o trabalho que eu faço com muito amor, com muito carinho para todas vocês, tá? E aliás, para todos vocês. E desde já eu agradeço. E se você gostar desse vídeo, coloque um joinha, compartilhe com com as suas colegas, com seus colegas de trabalho. Chega de recadinhos e vamos ao que interessa. É o nosso vídeo de hoje que vai falar sobre as atividades que a gente pode trabalhar com a história da lagarta comilona, como a gente pode trabalhar essa riqueza de história com a alfabetização no primeiro e segundo ano. Nós sabemos que a BNCC ela traz lá alguns campos. Na educação infantil tem lá os campos de experiências, né? E no ensino fundamental não é diferente, tem também os campos. Tem campo da vida privada, campo da vida social. E quando se trata de histórias, de literatura, aí sim a gente vai falar do campo artístico literário. No caso, a história que é da lagarta comilona, ela é um livro de literatura do universo infantil, tudo bem, mas ela entra nesse campo artístico literário. E o objeto de conhecimento, porque aí, lá na educação infantil, fala objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Aqui é objeto de conhecimento, que é o mesmo que conteúdo, ele é a escrita compartilhada. Dentro dessa escrita compartilhada, vem logo após a habilidade que vai ser trabalhada. Qual é a habilidade? Aí eu deixo aqui essa habilidade que está aqui, ó. É F01, que é somente o primeiro ano, tá? 01, língua portuguesa, e a habilidade 25. O que está escrito nessa habilidade? Eu vou também deixar essa habilidade, a descrição dessa habilidade aqui, ó, está aqui. Produzir, tendo o professor como escriba. Então, quando a criança vai produzir o texto, tendo o professor como escriba, quer dizer, o professor vai escrever, né? Recontagens de histórias lidas, imaginária e por aí vai. Eu só coloquei aí uma reticência, porque o meu objetivo aqui é apenas nesse tópico dessa habilidade. Mas aqui eu vou colocar ela completa, tá? Então, quando fala de produzir, tendo o professor como escriba, a gente precisa entender que o primeiro ano, as crianças, elas podem produzir texto? Podem, mas elas precisam aprender a produzir o texto. E como elas vão aprender? Tendo você como escriba e elas recontando a história que você leu, e você vai anotando, escrevendo no quadro o que elas estão falando. Primeiro, a primeira observação, elas vão perceber que aquilo que ela fala, ela está anotando. Segunda observação, que se escreve da esquerda para a direita e de cima para baixo. A terceira observação, quando você escreve uma palavra e chega lá no final do quadro, a palavra não consegue completar a palavra, você separa com um hífen. E quando você separa com hífen, você separa a sílaba e completa lá no início
novamente. Então, ela vai percebendo todas as estratégias e as regras de escrita quando você começa a escrever no quadro aquilo que ela está produzindo, aquilo que ela está ditando. Então, é importantíssimo a atuação do professor enquanto escriba nesse momento. E você chama também a atenção para essas observações que elas precisam fazer. Outra coisa é você conduzir essa criação, essa elaboração da história. Por exemplo, o que aconteceu primeiro e depois? O que aconteceu? Houve alguma outra situação? Como foi o final? A gente poderia mudar o final? Como? E você vai anotando, porque ela vai perceber que existe o início, o meio e o fim da história. Outra habilidade também, que para o primeiro ano, é identificar elementos de uma narrativa lida ou executada, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço. Aqui, essa habilidade é a 26, é F01 LP 26, língua portuguesa, LP língua portuguesa, também está aqui. O que vai acontecer? Ela vai identificar elementos de uma narrativa lida. Quando você leu a história, você vai lendo e ela vai identificando o local, aonde estava a lagartinha, onde ela estava, quais são os personagens, o enredo, o que aconteceu primeiro, o que estava acontecendo nesse percurso de que você foi contando essa história. O tempo que aconteceu a história, ou mesmo o tempo que aconteceu da lagartinha aparecer ali, nascer, surgir ali e desenvolvendo até a transformar numa borboleta. O espaço, né, que ela ocupa ali, não só ocupa, como também até o espaço que ela ocupou quando ela ficou gordinha, que é o casulo dela, e que ela ficou ali naquele lugar apertado. E a criança vai identificar isso tudo na história. As crianças do segundo ano têm a habilidade 27. E ela fala o seguinte: reescreveu texto literário. Aqui já não fala do professor como escriba. Lá no primeiro ano fala do professor como escriba. Isso não quer dizer que você que trabalha com o segundo ano não possa também, de vez em quando, estar ali como um professor servindo de escriba com as crianças. De repente você vai trabalhar com as crianças um gênero textual diferente, novo. Então você vai também ter esse momento de você, como escriba, ensinar e mostrar para as crianças a estética de um gênero novo, textual novo, mas você vai atuar como escriba. A história e pede para eles fazerem isso. Isso não quer dizer que não vai acontecer, mas você também pode pedir para eles reescreverem o texto literário. Que, no caso, vamos supor que eles reescrevam essa história. Gente, pode dividir grupos. Agora as crianças estão em casa, elas podem reescrever a história do jeito delas. Ali você vai observar a ortografia, a pontuação, não é? Você vai observar o que quais são as deficiências, quais são as necessidades que você vai ter que priorizar, quais são as dificuldades que as crianças estão tendo com relação à escrita de cada palavra, não é? Se elas estão tendo dificuldade na separação de sílabas, se elas estão tendo dificuldade na organização do texto. Então, é aí que você vai observar e que você vai providenciar estratégias diferenciadas, estratégias de retomada, porque você e esse é um tipo de atividade que já foi trabalhado, mas você precisa ter outras estratégias para que você possa
atingir aquelas crianças que ainda apresentam dificuldade. Esse é o momento de você fazer essa observação. Medir as crianças do segundo ano para reescrever texto não faz mal nenhum. Lógico, não precisa ser todo texto, toda a história que você for ler, você vai ter que fazer isso. Não, de forma alguma. Mas você pode fazer isso porque a BNCC te garante isso, e mesmo porque se as crianças fizeram o primeiro ano muito bem feito, automaticamente elas vão fazer o segundo ano melhor ainda com você. E a habilidade 28, que também está aqui, é reconhecer o conflito gerador de uma narrativa e sua resolução além de palavras, expressões, frases que caracterizam personagens e ambientes. Veja bem, houve um conflito na história da lagartinha. Houve um conflito na história da lagarta comilona? Houve. Né? Geralmente as histórias trazem conflito. Houve um conflito. Então, a criança é chamada a perceber, a reconhecer aonde houve esse conflito. Né? Houve uma resolução. Depois ela se saiu bem desse conflito, ela saiu bem desse conflito. E quais são as expressões, as frases que caracterizam os personagens e o ambiente? Como que era a lagartinha? Como é que ela era? Não é? E como é o ambiente que ela vivia e que ela estava vivendo? E como era o casulo? Onde estava esse casulo? E como ela ficou depois? Como foi essa transformação? E onde ela estava vivendo, ela iria viver a partir daquele momento, enquanto borboleta. Então, assim, são observações que a gente vai chamando a atenção das crianças. Porque não é apenas qual é o personagem principal, não é? O que você mais gostou? Tudo isso é importante? É. Mas existem momentos na história que a gente precisa chamar a atenção que não está ali explícito e que está implícito e que nós precisamos despertar nas crianças esses olhares mais reflexivo, é o que eu falo, mais atento àquilo que não está totalmente declarado no texto, mas que dá para ela perceber a emoção que o texto tem trazido. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você coloca um joinha, compartilha esse vídeo. E eu quero dizer a você uma outra coisa. Agora, senta que lá vem a história da lagarta comilona. Eu não vou contar a história. Quem vai contar a história para o seu aluno é você, com a sua criatividade, com o seu jeito especial de ser. Eu vou ler a história para você. Um beijo no seu coração e até lá na história.